Olá, meus amigos queridos! É sempre uma benção ter vocês por aqui, para a gente poder seguir nessa nossa série. E a gente está aqui na série do livro, né, A Família em Meia Tormenta, Como a Cruz Redefine o Lado, do Dr. Russell Moore. E no último episódio a gente falou sobre masculinidade e feminilidade, como glorificar a Deus com os nossos corpos, com os nossos gêneros. Se você não assistiu, você está perdendo, eu sempre falo isso. Então corre lá para assistir. E hoje a gente vai falar sobre casamento. Esse é o Família Diante do Calvário. O que você pensa quando pensa em casamento? Como que você sente que o mundo vê o casamento? Muitos, especialmente com a revolução sexual, né, que a gente fala que acontece nesse tempo, consideram o casamento uma instituição social que já foi ultrapassada, né? Outros consideram uma instituição opressora, que limita a liberdade sexual humana. Se a gente olhar atentamente, o casamento tem passado por mudanças assim significativas nos últimos tempos, né? O número de casais que optam por morar juntos, sem se casar, aumentou. E a idade média para o casamento também parece subir a cada ano. Fora o idealismo, né? As cerimônias de casamento, por outro lado, né, frequentemente estão carregadas de expectativas tão altas que qualquer falha vai ameaçar o dia perfeito do casal, né? E o casal vai viver uma morte por causa disso. Mas quando a gente coloca o casamento debaixo da perspectiva cristã, a gente começa a ver a verdade. O cristianismo não difama nem idealiza o casamento. Se o casamento for entendido conforme a Bíblia, ele não vai ser apenas um meio para a realização pessoal. Ver o casamento dessa maneira vai levar à desilusão, à frustração. E o casamento é visto na Bíblia como uma representação verdadeira do Evangelho, um reflexo do plano divino. O Dr. Moore explica isso. O casamento é importante e pode ser feliz e satisfatório, mas somente se for entendido no contexto do Evangelho, ou seja, no contexto da cruz. Um dos maiores obstáculos para o casamento e para a felicidade conjugal é a busca pelo ideal. O cônjuge ideal, o relacionamento ideal, o casamento ideal. Na verdade, isso é uma forma de egoísmo. Investe-se no casamento a habilidade de satisfazer as próprias necessidades. Contudo, somente quando se tira o foco do eu e se coloca no outro é que é possível encontrar felicidade e contentamento. O Evangelho nos conta que isso acontece por meio da união, tornando-se uma só carne. O casamento moldado pela cruz define essa união de maneira diferente do mundo. Se refletirmos sobre o Evangelho, veremos que o casamento que espelha essa boa nova será parecido com o próprio Evangelho. O amor será definido tanto em termos de fidelidade objetiva, quanto em termos de intimidade subjetiva. O casamento moldado pela cruz, assim como o Evangelho moldado pela cruz, é definido tanto por aliança, quanto por conexão. Por isso que é importante a gente conhecer o Evangelho e pensar sobre ele. Nós não somos apresentados diante de Deus com base nas nossas próprias obras ou méritos, mas pela fidelidade de Deus às promessas dele. Somente pela aliança de Deus com o povo, que foi solidificada de uma vez por todas em Cristo, a gente pode realmente nos achegar a Deus. Mas o Evangelho não é apenas sobre fidelidade à aliança, é também sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre conexão com Deus. A gente se une a Cristo como o corpo se une à cabeça, e ele vive através de nós. A gente não apenas recebe seu amor na cruz, mas à medida que o Espírito Santo habita em nós, a gente aprende a amar a Deus e amar também o que Deus ama. E no casamento é a mesma coisa, tanto na aliança quanto na conexão. Vai existir uma batalha contra o egoísmo para a gente nos tornar horríveis um com o outro. E a aliança é o ponto de partida, mas a conexão é o que sela essa aliança. Quando a gente entende isso, tudo começa a mudar sobre o casamento. No fundo, mesmo lá do casamento, os noivos, eles não criam seus próprios votos de compromisso, porque eles não têm como fazer isso. Eles não têm como fazer isso sem a comunidade, principalmente. Eles podem até expressar o seu amor, as esperanças de passar a vida juntos, mas o cerne daquele voto vai além dos sentimentos que a pessoa está sentindo ali. É um compromisso que a pessoa vai ter diante de algo desconhecido, de algo que é imprevisível. A cerimônia de casamento, seja simples, seja elaborada, não é apenas uma celebração do amor individual, mas é um ato de aliança. As pessoas que estão presentes lá não são espectadores, mas são testemunhas. No casamento cristão, as testemunhas que estão lá presentes são um símbolo de que a igreja está ali para apoiar, para responsabilizar o casal pelos votos sagrados. O casamento não diz respeito apenas ao casal, mas também reflete aspectos do Evangelho. Isso implica um compromisso assim, contínuo com a fidelidade e a união,
que é inspirada no exemplo de Cristo na relação com a igreja. Essa responsabilidade vai incluir um compromisso de fidelidade e de união de uma só carne, um compromisso de permanência que vai refletir a aliança também de Cristo e a igreja. O casamento, queridos, vai ser um compromisso contínuo de permanecer unido independentemente dos desafios que vão surgir. Isso não se limita apenas à fidelidade sexual, mas vai abranger um compromisso de amar o outro ativamente, que vai seguir o exemplo de Cristo. Existe uma parte do livro, né, nesse capítulo, que me toca muito, e eu gostaria de ler para você. Eu gostaria que você prestasse atenção. Há vários anos, enquanto navegava pelos canais da televisão, acabei assistindo a um evangelista que respondia a perguntas escritas pelo público. Um homem desesperado enviou seu dilema. Sua esposa tinha demência tão avançada a ponto de não reconhecer mais. E o homem queria namorar outras mulheres. Parece uma resposta simples para um evangélico confessional, uma vez que não adulterarás não é uma questão complicada de interpretação bíblica. Eu fiquei chocado quando o apresentador cristão disse para o homem que primeiro ele precisaria se divorciar da mulher, antes de começar a namorar outras. O pregador explicou que a esposa já não estava lá. Isso é mais que vergonhoso, mais que crueldade. É um repúdio ao evangelho de Jesus Cristo. É claro que a lógica do apresentador parece fazer sentido. Ele está certo a dizer que a mulher doente não saberá se o marido sair para jantar com outra. Ela não saberá que está divorciada. Nesse sentido, ela não está mais ali mesmo. Isso faz sentido. E é aí que está o problema. Deixar essa esposa a quem aquele homem dedicou sua vida em um voto na presença de Deus é projetar um mistério diferente. De alguém que ama a própria carne, não a da noiva. De um Cristo que não carrega a cruz por seu povo. Não se trata apenas de conselho matrimonial ruim. Trata-se de um evangelho ruim. Eu entendo porque um homem pode sentir tentado a abandonar a esposa que sofre de demência. Alguém com esse tipo de doença incapacitante não consegue fazer nada pelo marido. Não há romance, nem sexo, nem parceria, nem mesmo companheirismo. Se o casamento for apenas uma soma desses elementos, então por que não ir embora quando essas coisas não existem mais? Jesus tinha uma noiva que já não o reconhecia. Ela se esqueceu de quem era e negava quem ele era. A noiva de Cristo fugiu da presença dele e voltou para o seu antigo estilo de vida. Mas Jesus não se divorciou dela. Não a deixou para trás. Quando Jesus procurou sua igreja após a ressurreição, ela estava fazendo as mesmas coisas que seus membros praticavam quando ele os encontrou pela primeira vez, nos barcos de pesca, com redes em mãos. Jesus não foi embora. Ele cumpriu sua palavra e se colocou ao lado da noiva. Saiu do lugar da caveira, foi até o vale do Sheol e mesmo além, tudo por sua noiva. O casamento deve refletir isso, e ao fazê-lo, deve nos levar de volta para Cristo, que se faz presente nos vulneráveis, nos marginalizados, nos pequeninos. Como que isso é tocante, irmãos? E como isso deveria arder nos nossos corações. Mas muitas vezes no meio da igreja, o oposto de Cristo é que acontece. Às vezes os cristãos entram no casamento já com um acordo sobre o que fazer se o relacionamento não der certo, não atender às necessidades e desejos pessoais. Em outras palavras, né, a promessa é de não se divorciarem desde que a condição seja tolerável. Desde que a convivência seja tolerável. Essa visão contratual do casamento não vai se alinhar ao Evangelho de Cristo. Se um casal realmente se uniu como uma só carne, qualquer plano de saída pré-estabelecido, mesmo que nunca verbalizado, é como um divórcio antecipado. A gente vai falar mais sobre isso em outro episódio, né? Mas se o divórcio é uma possibilidade, sempre haverá razões para considerá-lo. O cônjuge não atenderá todas as expectativas, assim como você não vai conseguir atender todas as expectativas do seu cônjuge. Todo relacionamento conjugal vai enfrentar crises, queridos. Doenças, desemprego, traições, outros desafios. A memória da aliança ou o mistério do casamento no Evangelho é o que nos fortalece para lutar contra as forças que ameaçam nos separar. Sempre é lembrar da aliança. A aliança matrimonial vai ser acompanhada pela conexão emocional. O amor, conforme definido na Bíblia, é ativo, é afetuoso. Cristo amou a igreja de maneira prática, se entregando por ela. O casamento reflete essa união de uma só carne, sendo tanto civil quanto relacional. Isso é visto por toda a Escritura, mesmo que muitos casamentos são arranjados na Bíblia, né, que a gente fala isso, né? Isso não significa que faltava amor ou afeto naquele casamento. O amor pessoal e afetuoso também é extremamente celebrado na Bíblia. Você dá uma olhada no Cântico dos Cânticos que você vai ver. Assim, o amor conjugal, biblicamente, não é apenas um acordo econômico, mas uma união de amor.
Por outro lado, a ideia de amor romântico foi redefinida também por nossa cultura secularizada. Para os nossos tempos, o romance tem um valor altíssimo, porque tem a ver com a realização pessoal do indivíduo. Mas essa exaltação do romance pode ser extremamente prejudicial para a fidelidade e para a intimidade no casamento. O motivo é que o pecado e a destruição não criam algo novo, mas distorcem o que Deus criou como bom. E isso inclui também a paixão e o amor romântico. Deus criou o ser humano para deixar pai e mãe e se unir ao cônjuge, e se tornando uma só carne. Essa transição pode ser tão difícil quanto o nascimento, porque envolve deixar o que é familiar e assumir uma responsabilidade mútua. Parte do plano de Deus para isso é a atração intensa que um sente pelo outro, que é manifestada pelos sentimentos do primeiro amor, pelos sentimentos afetuosos. Então, mesmo que esse sentimento seja maravilhoso, o problema surge quando se acredita que isso é tudo o que significa amor. E a cultura popular propaga essa mentira. E um dos jeitos que ela faz é utilizando o sentimento de amor. Mas quando o amor é apresentado apenas de uma forma adolescente, fica muito mais difícil reconhecer o seu crescimento, o seu amadurecimento ao longo do tempo. Muitos jovens estão se frustrando por aí por não encontrar alguém, porque está buscando uma pessoa que os complete de forma perfeita em todos os aspectos, atendendo a todas as necessidades físicas, necessidades emocionais, mentais. E na busca por isso, eles acabam se envolvendo com alguém que até gera borboletas no estômago, mas que não tem as qualidades necessárias para um casamento duradouro, que inevitavelmente vai enfrentar os desafios, as responsabilidades, as dificuldades diárias. O casamento deve incluir a paixão, o sentimento, o desejo verdadeiro pelo outro. E esses sentimentos precisam ser cultivados, mas a forma como esses sentimentos são percebidos vai mudar com o tempo, à medida que as pessoas também mudam. A familiaridade, queridos, não deve ser algo entediante. Antes, a familiaridade é a evidência de que o casal está se tornando uma só carne. Isso deve ser visto sempre com gratidão. Mas isso só pode acontecer quando o casal está comprometido com um casamento verdadeiro. Quando eles estão enfrentando juntos as alegrias e tristezas e mantendo os votos que eles fizeram, independentemente das circunstâncias. Mesmo quando se escolhe o cônjuge com cuidado, é com o tempo que você vai passar a conhecer, vai passar a se apegar ao outro de maneira mental, de maneira emocional, espiritual, física, e vai se tornar uma só carne. E essa é uma lição que pode ser difícil de aprender. As pessoas acreditam que elas devem estar prontas antes de se casar. Em certo sentido, tem um ponto de verdade. É necessário ter maturidade para cumprir as responsabilidades conjugais, saber o que procurar em um parceiro. Mas não é esse tipo de prontidão que importa. A sabedoria popular do nosso tempo vai dizer que a gente deve esperar até estar financeiramente estável para se casar. E isso não é um conselho de todo ruim, mas a gente deve ter cuidado com isso. Porque mesmo quando não se está completamente estável, é possível fazer o casamento dar certo. Os nossos avós se casaram durante períodos de grande dificuldade econômica e ainda assim conseguiram superar os desafios juntos. A ideia é que ninguém está financeiramente pronto para casar. Isso é algo que se constrói ao longo do tempo, queridos. Nem todos podemos começar a vida sem um alicerce sólido. Mas a cultura contemporânea vai sugerir que buscar o casamento sem estabilidade, sem estar pronto, é errado. Mas isso não é verdade. O Dr. Moore, ele fala sobre ele, e o seu casamento no livro, e sobre essa ideia de estar 100% pronto. E é muito emocionante o que ele diz. Eu gostaria que você ouvisse. Nós não estávamos prontos para nos casar. É verdade. Mas as finanças eram a menor de nossas preocupações. Eu não estava pronto, aos 22 anos, para saber consolar a minha esposa aos prantos quando ela descobriu que seus pais estavam se divorciando. Não estava pronto para cair em seus braços ao ficar sabendo que meu avô havia falecido. Não estava pronto para ver a enfermeira do ultrassom ficar em silêncio ao não identificar os batimentos cardíacos fetais da tela. Não estava pronto para ouvir que jamais teríamos filhos. E não estava pronto para provar aos médicos que eles estavam errados e rapidamente nos tornarmos pais de 5. Eu não estava pronto para celebrar nosso 20º aniversário de casamento com uma criança de apenas 2 anos dentro de casa. E eu poderia continuar sem parar. É claro que eu não estava pronto para nenhuma dessas coisas. Em um sentido bem real, eu nem existia. A vida que temos agora é definida por nossa vida em conjunto. É por isso que as escrituras falam sobre o casamento como uma união em uma só carne, uma cabeça e um corpo juntos. Não são 2 vidas separadas que juntam 2 agendas pessoais. São 2 pessoas que se unem para uma vida só, a vida juntos. É possível se preparar para ser marido ou esposa,
mas é impossível estar realmente pronto. Isso é muito bonito, queridos, muito mesmo. É impossível. Só com o tempo. E com o tempo, a gente vai percebendo nos nossos casamentos que, no fundo, a gente sempre precisou um do outro para crescer. No casamento, é necessário que ambos cresçam juntos, entendam que o amor não depende de ter tudo resolvido. No início, o casal pode até ter paixão, mas a intimidade verdadeira vai se desenvolver ao longo do tempo. E esse tipo de intimidade vai requerer de viver a vida em conjunto, de ser vulnerável, de correr riscos. O Dr. Russell ele cita até o texto de Gênesis, que menciona Adão e Eva, né, que eles estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Essa ausência de vergonha entre o casal, primeiro lá, simboliza a confiança e a transparência que devem existir num relacionamento de casamento que só são adquiridos com o passar dos anos, com as experiências que são aprendidas. Estar nu não se refere à nudez física, né, com sexo, mas também à abertura emocional, espiritual. Na verdade, se refere à vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que não tem por que se sentir envergonhado por passar por situações de ajuste, de aprendizado. Afinal, ambos estão nus. Eu sempre digo com relação aos jovens que estão namorando ou em um relacionamento, e eu vejo eles declarando tudo para a pessoa que eles estão, né? Muitas vezes eles se conheceram há alguns meses só e já estão declarando tudo. Eu fico pensando, de onde que surgiu tanta substância assim? Para tantas palavras pesadas sobre o amor. Palavras que somente o tempo, juntos, pode suprir ou sustentar aquelas palavras. Somente a convivência diante das situações pioneiras, as situações adversas, no desenrolar dos anos, pode validar aquelas palavras. A verdade é que os nossos jovens têm muitas palavras de amor, de romance, mas pouca substância de amor. Eles estão começando pelo final. E o amor verdadeiro deve ser o objetivo de crescimento. Vai ser apresentado nessas declarações muito fragilizado, no Instagram, de forma imatura. O que foi vivido? Quantas coisas duras foram vivenciadas? Quanto que se perdeu nessa trajetória? Nada. É apenas um pequeno romance de alguns meses sendo vivido como se fosse um romance de anos. E ainda tanta vulnerabilidade que a gente vai ter que ter com o decorrer dos anos. Porque a vulnerabilidade, queridos, vem com a intimidade. É como a sensação de se olhar no espelho e ver o próprio corpo. Em algum momento, a gente sente, quando a gente olha no espelho e vê a gente nu, né? Aquela sensação da gente estar sempre distante da perfeição que é divina. Isso acontece para revelar a nossa incompletude como indivíduos, a nossa necessidade de outra pessoa nos complementar para a gente se sentir completo. Essa compreensão mostra que o ser humano não é autossuficiente. Mostra que ele depende de outro para satisfazer a sua natureza física, a sua natureza emocional. O casamento existe para unir essas duas realidades complementares em uma união tão real quanto a união dos órgãos do corpo. E essa união não se limita apenas no aspecto sexual, mas envolve muitos outros aspectos. Todos entram no casamento com pontos fortes e com pontos fracos. E parte do amor ativo é identificar essas características e trabalhar para harmonizar elas. A intimidade vai envolver amar essas diferenças e aprender a valorizar essa dinâmica. Além disso, a intimidade é conhecer o que traz alegria e dor ao parceiro. Isso é a analogia entre cabeça e corpo, né? Só é possível amar o próprio corpo quando você sabe onde está machucado. Se casar envolve não apenas união entre duas pessoas, mas a aceitação das memórias, da experiência do parceiro. E a conexão verdadeira traz alegria, mas vai também trazer desafios. Para algumas pessoas, essa dificuldade vai se manifestar na esfera sexual, para outras no nível emocional, nos traumas, no medo, na depressão, na raiva. Vão aqueles que vão achar difícil a intimidade espiritual, por exemplo. E vão identificar esses desafios e enfrentar juntos é essencial para crescer em unidade. O casamento nesse mundo não é perfeito, isso é bom, porque a vida não é um conjunto de ideais abstratos, mas uma união que vai se fortalecer através de provas, de lutas, de desafios compartilhados. Eu queria terminar esse episódio com uma parte do livro do Dr. Murray, que a gente possa refletir enquanto ouve essas palavras. Existem muitos conselhos conjugais por aí, sobretudo para os cristãos. Alguns são profundamente terapêuticos, baseados em pesquisas científicas sobre como o casal pode se comunicar melhor. Outros são praticamente clínicos e ginecológicos, sobre como aperfeiçoar a intimidade por meio de técnicas e posições sexuais e assim por diante. Boa parte desses conselhos é sábia, ao passo que alguns são superficiais ou carnais. A despeito de tudo isso, o principal problema na maioria dos casamentos cristãos não é que não entendemos como viver juntos, embora sem dúvida isso aconteça também. Na verdade, o principal problema é que não entendemos bem bastante o Evangelho, que nos salvou,
e que nós fomos chamados para levar ao mundo. Casado ou não, você recebeu o chamado de apoiar e elevar os casamentos dentro da família de Deus, de fazer um trabalho de prestação de contas para que cumpramos nossas palavras. Casados ou não, devemos prestar atenção àquilo que vemos nos casamentos à nossa volta, por mais cheios de pecados e excentricidades que até os melhores deles sejam. Nesses relacionamentos, vemos uma imagem de um Cristo que é uma só carne com sua igreja, unido a ela, na alegria e na tristeza, por uma cruz. Isso quer dizer que encontraremos paz e realização no casamento quando pararmos de esperar que ele atenda todas as nossas necessidades e passarmos a enxergar o relacionamento conjugal como uma guerra para encontrar contentamento no Evangelho. Essa é uma luta que nos leva à beira da morte, ainda nos agarrando um ao outro, sabendo que alguém está ligado a nós. Faça amor, faça guerra, e faça guerra fazendo amor. Crucifique a sua lua de mel. É isso. Crucifique você. Crucifique o seu casamento com Cristo. Crucifique o seu amor, o seu romance, a sua vida. Crucifique o seu tempo. Crucifique a sua família. Pense sobre isso. Que Deus abençoe você e sua família. Até mais.